Uma boa noite, meus queridos amigos. A TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com começa agora o estudo do Livro dos Espíritos, hoje com as questões de 84 a 87, o mundo normal primitivo. Iniciamos há 2 programas atrás a segunda parte do Livro dos Espíritos, que compõe justamente essa segunda parte do Livro dos Médiuns. E é com muita alegria que estamos mais uma vez aqui para dar continuidade àqueles que desejam, rever os programas anteriores, já que nós estudamos desde a introdução, deste livro, porque geralmente as pessoas não leem a introdução do Livro dos Espíritos, achando que não é importante. E é de fundamental importância o estudo e a leitura desde a introdução desta obra para quem quer entender, para quem quer aprender a doutrina espírita, para quem quer entender, a sua posição, a nossa posição diante da evolução, diante da existência, diante do existir. E como sabemos, o Livro dos Espíritos tem todas as respostas que o Espírito da Verdade nos dá a respeito das nossas dúvidas acerca da existência e, vamos dizer assim, do ser humano ou do Espírito eterno. Assim sendo, é com muita alegria que estamos aqui juntos. A Gleides, uma boa noite. A Ivete, a Neta, nosso querido Argemiro, que é o diretor de atividades da TV e da rádio Chico Xavier e companheiro dos Caravaneiros do Evangelho, a Fátima Lemos, que está conosco, e outros companheiros também que se encontram conosco neste momento. Assim sendo, vamos aos avisos. Nós temos um canal do YouTube onde existem todas as nossas programações anteriores. Quem não se inscreveu, se inscreva, é gratuito, divulgue através dos links nas suas páginas dos Facebooks, o nosso canal do YouTube. Nós temos a página do Facebook que você pode curtir, pode divulgar, as atividades da rádio e da TV Chico Xavier. Você pode também visitar a nossa página tvchicoxavier.com, onde a sua instituição poderá, através do link, divulgue o seu evento, fazer lá o cadastro, uma descrição do evento, ou a descrição da programação da sua casa espírita e mandar o material gráfico para que possamos assim fazer a divulgação. Nós temos também a página da Rádio Chico Xavier, onde, além dos aplicativos para iOS, como também para Android, você pode também assistir no seu computador ou no seu também celular, desde que vá até a página www.radiochicoxavier.com ou instalar os nossos apps no seu celular, que é muito mais cômodo e muito mais prático. Então vamos, a Nira, a Édela, a Rosângela, que não demos ainda uma boa noite, a Cláudia, e muita paz e bem-vindos, a todos a esse momento, a esse programa que tem o intuito de levar, o estudo do Livro dos Espíritos, essa obra básica da doutrina espírita que gerou todas as demais obras que formam o Pentateuco kardeciano. Então vamos iniciar. Hoje, que completa, desde 18 de abril de 1857 do mês passado, a doutrina espírita completa 62 anos de idade. E, como sempre, abrimos as nossas aulas do Livro dos Espíritos,
Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Mensagem do Espírito da Verdade, em Paris, de 1860. E vocês encontram na íntegra essa mensagem lá no Instruções dos Espíritos, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Como falamos, iniciamos a segunda parte do Livro dos Espíritos. Como todos já sabem, o Livro dos Espíritos se compõe de 4 livros. A primeira parte que gerou justamente a Gênese. A segunda parte que estamos estudando gerou o Livro dos Médiuns. A terceira parte, que é a parte moral, que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. E a última parte, que deu origem ao livro Céu e Inferno, formando o Pentateuco kardeciano. E nessa segunda parte estamos estudando do mundo espírita ou dos espíritos, que compõem capítulo 1, Espíritos, encarnação dos espíritos, retorno da vida espiritual à vida, retorno da vida corporal à vida espiritual, pluralidade das existências, considerações sobre a pluralidade das existências, vida espírita, retorno à vida corporal, emancipação da alma, intervenção dos espíritos no mundo corporal, ocupações e missões dos espíritos e os 3 reinos. Vocês veem que a importância e a riqueza, né? A primeira parte já foi muito rica de conhecimentos, esta segunda parte é mais rica ainda, né? E estamos estudando justamente o subcapítulo 1, que é Espíritos, que compõe de subcapítulos a origem e natureza dos espíritos, que nós já estudamos, e hoje nós estamos estudando o mundo primitivo, são as 4 questões de hoje. Mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens dos espíritos, escala espírita e progressão dos espíritos e anjos e demônios. Assim, vamos adentrar nesse subcapítulo Mundo Normal Primitivo. E como às vezes falamos, né, o estudo do Livro dos Espíritos nos dá justamente uma percepção, como somos espíritos eternos e como também estamos aqui de passagem no processo de reencarnação, né, esse capítulo justamente vai nos dar essas 4 questões, a nossa posição, vamos dizer assim, acerca, né, do universo, acerca da nossa posição ou da nossa verdadeira morada, né? E Kardec, já na questão 84, pergunta ao Espírito da Verdade: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Né? É uma questão que nos remete justamente a fazer uma reflexão sobre os espíritos, né? Constituem, né, um mundo à parte. Existe um mundo além deste que nós estamos vivendo agora a olho nu, né? Esse mundo material, né, onde nós estamos inseridos, né? Existe um mundo à parte onde que aqueles que morreram, aqueles que desencarnaram, vão formar esse mundo, né? Essas reflexões nos remetem justamente, principalmente àqueles que às vezes desejam, veem um pensamento muito vago ou muito consistente de que quer fugir desta vida porque vai resolver todos os problemas e vai deixar de existir. Aí Kardec pergunta: os espíritos constituem um mundo à parte, né, e faz nos dar
nas nossas divagações, né, dúvidas acerca dessa questão. E o Espírito da Verdade diz sim, diz que sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências corporais. Sendo assim, o Espírito da Verdade diz que o mundo dos espíritos é um mundo à parte, e esse mundo, né, é formado das inteligências incorpóreas, ou seja, daqueles que deixaram, né, o mundo físico, a morte do corpo, esse corpo orgânico perdeu a sua vitalidade, que nós já estudamos em programas anteriores, e a partir do cessar dessa vitalidade, há o desencarne, há o desenlace, e voltamos, né, ao mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas, já que não teremos mais esse corpo físico que reveste, né, o espírito. E a questão 85, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? Mais uma questão muito importante, principalmente nesse momento evolutivo, nesse momento em que a humanidade vive numa epidemia de suicídios, de pessoas querendo fugir da vida, né? E processos de depressão, que é necessário nessas situações buscar um profissional, e também também a ajuda espiritual é de fundamental, né, importância. Aí Kardec pergunta, qual dos dois mundos, espírita ou mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? Esse que nós estamos vivendo aqui é o mundo, é o mais importante, é o principal, ou aquele do mundo espiritual? O mundo espiritual, muito curta, né, a resposta do Espírito da Verdade. O mundo espiritual que existe e sobrevive a tudo. Isso significa dizer que não adianta, diante dos problemas, diante das expiações e provações, achar que não aguentamos, achar que o fardo vem maior do que as nossas forças, e que assim podemos fugir da vida quando bem queremos, e está tudo resolvido. É um mero engano através dessa pergunta e resposta, porque nós vamos nos encontrarmos no mundo espiritual. Agora, qual local lá que nós vamos nos encontrar vai depender do nosso estado de consciência, o nosso momento evolutivo, daquilo que nós plantamos aqui nessa existência, né, para que possamos colher no outro lado, né? Aí é uma outra questão que vai dá até para se fazer, né, uma palestra, e justamente para tratarmos destes assuntos. Aí a questão 86, vejam bem, o mundo corporal poderia deixar de existir? Então, nesse caso, já que o principal é o mundo espiritual, o mundo das inteligências corpóreas, pode deixar de existir? Ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a existência do mundo corporal, do mundo espiritual? O mundo corporal poderia deixar de existir, ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? A gente vê, vez ou outra, um aventureiro, ou alguém querendo se divertir, né, justamente com o comportamento das pessoas, de que o mundo tal ou tal dia vai acabar, né? E a gente ainda percebe muitas pessoas preocupadas com essa questão, e alguns até acreditando nesse fato, e aí vai compartilhando, né, as ideias daqueles que querem e implantam essas ideias, algum aventureiro que se diz profeta ou adivinho, e as pessoas vão se deixando levar pelas emoções.
Ora, se o Espírito da Verdade diz que o mundo principal é o mundo espiritual, ou o mundo das inteligências corpóreas, né, há de se fazer uma reflexão em relação a essa pergunta de que o mundo corporal poderia deixar de existir, né, sem a gente ainda ler a resposta do Espírito de Verdade. Ora, se o mundo corporal, se o mundo espiritual é o principal, e se vamos dizer que amanhã, ou agora mesmo, nesse momento, o mundo acabasse, que é uma coisa improvável, né? Porque é claro que vai existir um momento em que a vida do próprio planeta vai deixar de existir, mas isso vai gerar milhões e milhões de anos. Mas vamos supor que isso aconteça. Não é motivo de alarde, já que a nossa verdadeira morada é no outro lado, porque o outro lado é o mundo principal e não este. O Espírito da Verdade diz que sim, eles são independentes e não obstante, a correlação entre ambos é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro, né? Pode deixar de existir, porque eles são independentes. O espírito vive independentemente do mundo corporal. O que acontece com a Terra, como que é o nosso caso, é um local, né, para que nós, espíritos, reencarnamos num corpo e assim vamos experienciar aquilo que nós precisamos para o amadurecimento espiritual. Apenas isso. E às vezes muitas pessoas se apegam a esse mundo material e às vezes querendo que até entes queridos, doentes, sofrendo, não desencarnem, não tenham o retorno à pátria espiritual, demonstrando um processo de profundo egoísmo, né? Prendendo, e muitas vezes quando desencarna fica prendendo com a saudade doentia, né, aquelas pessoas que não conseguem se desprender do lado material e continuam com seu sofrimento, ao invés de voltar à pátria espiritual, serem recebidos pelos familiares e espíritos socorristas para justamente iniciar o processo de readaptação na verdadeira morada e retornar um dia, quando for permitido, ou vamos reencontrar estes quando do fim da nossa etapa aqui no processo evolutivo, na nossa reencarnação. Então, não tem motivo para esses alarmes daqueles que retornaram à pátria espiritual, mesmo aqueles de tenra idade. Porque muitas vezes aqueles que desencarnam ainda bebês, muitos deles são aqueles que vieram apenas cumprir uma etapa da reencarnação que deixou, né, de existências passadas, e ao mesmo tempo serve de provação para os pais e para a família. Então, a doutrina espírita tem uma explicação lógica, né, para tudo isso, né, para todas essas questões, que é de fundamental importância, como sempre falamos, a leitura do Livro dos Espíritos, porque nós vamos entender nas minúcias essas situações, e que é de fundamental importância, né, para todos nós. Porque o trabalhar do estudo do Livro dos Espíritos vai nos tornar mais desapegados a esse mundo físico. Isso não quer dizer que vamos deixar de gostar das pessoas ou vamos eternamente viver afastados um do outro, porque um partiu primeiro do que o outro e nós ficamos, ou aqueles ficam e nós partimos para o outro lado. Porque esse mesmo processo acontece no outro lado, aqueles que, depois de uma boa convivência, retornam ao corpo da carne, que também fica a saudade. Uma saudade saudável
é importante, que denota um sentimento, mas não aquela saudade pegajosa que atrapalha muito a nossa e a existência daqueles que partiram. E a questão 87, a última da noite, porque estamos estudando mundo normal primitivo. Qual o mundo normal primitivo? O mundo espiritual. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço, se lá é o mundo normal primitivo, é o mundo principal, é o mundo das inteligências corpóreas, é o mundo onde estaremos lá quando retornarmos à pátria espiritual, é o mundo onde aqueles que partiram e que muitas vezes estão muito apegados e que atrapalhamos o seu desenlace, se encontram, e até mesmo os nossos desafetos que lá se encontram, né? Então, qual a região que eles se encontram lá? Existe um determinado espaço, né? Uma região preparada para cada um de nós, para cada ser dentro do seu processo evolutivo. Existem esses lugares, né, circunscritos, esses espaços reservados para cada nível de consciência, para cada nível de pensamento. Vamos ver o que o Espírito da Verdade tem a nos dizer. Os Espíritos estão em toda parte. Estão aqui, muitos se encontram aqui nesse momento no estúdio da rádio Chico Xavier. Outros se encontram aí onde vocês se encontram. Porque não existe uma linha muito tênue entre este mundo e o mundo espiritual. Povoam infinitamente os espaços infinitos aos que estão, acho que houve um pequeno, aos que estão sem cessar ao vosso lado, como falamos agora anteriormente, observando-vos e atuando sobre vós, sem que os saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados. O ocupar, o caminhar de espaços, de regiões, ou aqueles que têm mais liberdade de caminhar, são aqueles que estão mais preparados e mais amadurecidos e mais evoluídos espiritualmente. Aqueles menos aquinhoados espiritualmente vão ter uma limitação na sua interferência no mundo corporal ou do caminhar. A não ser que entremos na sintonia destes, e através dessa sintonia eles podem nos influenciar para, dentro daquela influência negativa, ou daquele pensamento negativo que nós estamos vivenciando, intensificar aquele processo. É por isso aquela máxima de Jesus, vigiai e orai, orai e vigiai, porque esses espíritos interferem em nossa vida mais do que imaginamos. Então é preciso estar sempre nesse processo do esforço constante para vencer as nossas mais inclinações, porque quanto mais nós aumentamos a nossa vibração, mais estaremos sintonizando com espíritos naquela faixa de vibração mais alta.
Mas no momento em que nós baixamos a nossa vibração, estaremos sintonizando com espíritos naquela mesma faixas, aqueles espíritos menos infelizes, e vamos sentir essas vibrações e intensificar essas vibrações negativas ao qual nós estamos vivenciando naquele momento. Então, em todo canto existe espírito aqui, nesse local, onde vocês se encontram, onde nós caminhamos. É interessante também, veio agora à nossa mente, a questão de que, vamos dizer, um espírito que se encontra, vamos dizer, nesse espaço aqui do estúdio, se ele não tiver uma evolução, uma certa evolução, ele pode não atravessar uma parede, porque ele se acha muito materializado e ele não vai conseguir. Ele vai ter que ir pela porta normal, onde nós fazemos, e sair ou entrar. Mas aqueles espíritos mais conscientes, consigo mesmo ou mais evoluídos, eles vão conseguir, porque apesar dessa, vamos dizer, uma parede, para nós ela é totalmente maciça, mas ele existe espaços intermoleculares. E é por esses espaços intermoleculares que esses espíritos mais evoluídos irão passar ou não, ultrapassar ou não essas paredes. Né? Lembram daquele filme Ghost, né? Quando até aquelas cenas cômicas, né? Que aquele espírito tentava passar e não conseguia, e de repente ele conseguiu, depois de um treinamento, depois de uma consciência de si mesmo, a ultrapassar os objetos que para nós são impenetráveis, mas para os espíritos, dependendo da sua evolução, não. Né? Então, estamos chegando ao final de mais um programa. Os programas anteriores se encontram lá no nosso canal do YouTube, que vocês possam visitar, rever os programas, se tiverem dúvidas. No próximo programa, que será segunda-feira, esse programa do Estudo do Livro dos Espíritos, sempre na segunda e na quarta-feira. Vocês podem trazer as dúvidas e colocar para que possamos, assim, desfazer ou ajudar a entender em relação à dúvida que vocês possam ter. E com esse estudo, né, de hoje e dos anteriores, a gente começa a perceber que não adianta fugir das existências, das reencarnações, porque estaremos retornando quantas vezes forem necessárias para o aprendizado ou para refazer situações negativas do passado. Então não adianta como, pela misericórdia de Deus, né, nós vamos pagando, vamos dizer assim, porque Deus não cobra de ninguém, nós vamos resgatando os nossos débitos, pagando de forma muito compulsória, mostrando, né, assim, a nossa, vamos dizer assim, até a nossa dádiva, porque tantas coisas que fizemos no passado e Ele permite que nós possamos, né, ir gradativamente, já que o Espírito é eterno, e pelo esforço que fazemos também, nós vamos adiantando também essas situações, à medida que nós vamos
E os espíritos no outro lado vão avaliando e nós vamos avaliando que podemos carregar um peso maior, aí nós vamos pedindo ou tendo permissão para maiores resgates, para que possamos adiantar no caminho da evolução e trilhar nesse caminho das leis divinas. Nesse sentido, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez juntos no estudo do Livro dos Espíritos, agradecendo a oportunidade que Jesus, na sua infinita bondade, possa continuar abençoando a todos nós, agora e sempre.